Olá, paz de Deus, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, hoje eu vou falar aqui um assunto muito importante sobre a divindade de Jesus. Eu andei escutando alguns áudios aí de uns grupos de estudos da CCB e tá aumentando o número de pregadores que não creem que Jesus é Deus. E isso é uma tremenda de uma heresia, porque se você não crê na divindade de Jesus, você está negando até a sua salvação, porque somente um Deus poderia nos salvar. Ele era 100% Deus, 100% homem, mas Jesus, quando ele encarnou, o verbo se fez carne, porque ele estava com Deus, né, antes da fundação do mundo, ele não deixou de ser Deus, né, depois que ele nasceu através de Maria, pelo Espírito Santo. Ele nunca deixou de ser Deus, ele não se esvaziou da sua divindade, né, ele era igual a Deus Pai na mesma essência. Né? Então eu vou passar algumas passagens bíblicas aqui para isso ficar bem gravado na sua cabeça, porque está aumentando essa heresia aí na CCB, isso em consequência também de terem alterado a confissão de fé do Inário 5. E eu fiquei assim abismada, porque de cooperadores falando essa heresia, né? Até tinha colocado um vídeo aí de que um cooperador estava falando que a CCB é a graça de Deus, porque é a Sara e as outras são Agar. E aí eu tirei porque eu não quero a confusão que esse povo aí depois fica tudo processo, mas eu tenho áudios aqui de cooperadores da CCB que falam que, em nome do ministério todo, que eles não creem mais na divindade de Jesus. E que a trindade não existe, que isso é coisa de paganismo, coisa católica, tudo aquelas falácias, mesmos ataques que a testemunha de Jeová alega, de que Jesus não é Deus, porque senão ia ser dois deuses. Então nós estamos sendo politeístas, sabe? Uns argumentos assim falaciosos que a igreja, os cristãos já tiveram que lutar há mais de 2000 anos atrás nos concílios que nós tivemos ali na era patrística. Foram assim 2 séculos de debates, no terceiro e no quarto século, só todos os cristãos reunidos debatendo, tirando, extraindo da Bíblia essa doutrina, né, que a divindade de Jesus é bíblica, irmãos, e também pela questão da sua salvação, porque Jesus, sendo Deus, ele perdoava pecados. E como que se ele fosse só uma criatura, um homem, ele iria poder perdoar pecados? Só o ofendido pode perdoar pecados. E a outra coisa, Jesus sendo Deus, ele ressuscitou e ao terceiro dia ele venceu a morte. O sacrifício dele hoje está operando e é eterno. Lá no Antigo Testamento, o sacerdote, uma vez por ano, tinha o dia, né, da expiação de pecado. Ele entrava no templo, no Santo dos Santos, ele oferecia o animal, né, um bode ali, ele pagava os pecados de todo o povo e também representava, né, os pecados dele mesmo. O sangue daquele animal, Deus jogava toda a ira. Então, assim, na antiga aliança, quando Jesus vem, ele é esse, né, cordeiro nosso, ele é inocente pela sua natureza humana. E ele não pecou, ele era inocente. Ali, Deus joga toda a ira e nós somos perdoados através desse sangue. Mas se ele fosse apenas uma criatura, apenas um homem, com uma testemunha de Jeová alegre, muitos aí estão indo nessa onda, ele não poderia ressuscitar e vencer a morte. E hoje esse sacrifício é eterno. Se ele fosse apenas um homem, ele ia morrer e pronto. Aí imaginou, cada ano ia ter que fazer de novo um sacrifício. Então o sacrifício de Jesus, ele é eterno. Ele não é diferente daqueles antigos sacerdotes. Ele não tem prazo de validade. Entende? Então Jesus, quando ele cumpriu por nós a lei, por todos aqueles que virão a crer também. Por isso que é importante essa doutrina nós defendemos, porque é a sua salvação, meu irmão. O problema de você crer no Jesus errado é você desembarcar no céu errado. A nossa vida consiste em conhecer o verdadeiro Deus.
Isso consiste a nossa salvação também, depende da nossa salvação de conhecer o verdadeiro Deus. Ah, não, mas pelo menos a gente fala de Jesus, para de invocar com a gente, ainda estamos falando de Jesus. Não é só falar de Jesus. Se você pegar a revista Sentinela da Testemunha de Jeová, é Jesus pra lá, Jesus pra cá, tudo falando de Jesus, mas e daí? Eles não creem que Jesus é Deus. Lá os mormons, a igreja do santo de Jesus Cristo dos últimos dias, mas não crê que Jesus é Deus. Jesus é só uma criatura. Então essa ideia veio de Ário, lá no século IV, ele defendeu que Jesus é um ser criado. E a Bíblia diz que não, Jesus é eterno, ele é o Filho eterno gerado, ele foi gerado, ele estava com Deus antes da fundação do mundo, ele é Deus, como João 1 diz. Ele é Deus, ele estava com Deus, então ele é eternamente gerado, porque nós sabemos que lá em Gênesis 1, ele estava com Deus fazendo a criação do mundo e o homem. Tá? Então isso é muito importante, irmãos. Vou passar rapidinho aqui algumas passagens. Então a divindade de Cristo, ela foi testemunhada pelo próprio Pai em João 5, vocês podem ver a partir do versículo 32. Ela foi testemunhada pelo próprio Filho, o próprio Jesus disse em João 8, eu sou... que antes de Abraão existia, eu sou. Ali ele já estava dando a mensagem de que ele era Deus. E toda hora que Jesus falava, eu e o Pai somos um, antes do Abraão existisse, os fariseus apedrejavam. E por que eles apedrejavam? Porque isso era uma blasfêmia. E o que era uma blasfêmia para o povo judeu? Se você falar que você é Deus. Então, várias vezes, os fariseus apedrejavam quando viam Jesus também perdoando pecados, eles falavam, quem é esse que tem autoridade para perdoar pecados? Ou seja, Jesus ali com a sua, o seu atributo de Deus, ele perdoava pecados. Então ela também foi testemunhada pelo próprio Espírito Santo em João 15, João 16, pela palavra João 1, 45, 5, 39 a 46, pelas obras que ele fazia, João 5, João 10, João 14, João 15, e pelos próprios discípulos, né? A gente tem esse testemunho que Jesus é Deus, em João 15, 27. Os próprios discípulos, depois que Jesus ressuscitou, Tomé, os discípulos falam, Senhor Deus, meu Deus, ou seja, Jesus é digno de todo louvor e adoração, somente um Deus pode receber louvor e adoração. Então Jesus é Deus, né? Provada pelos seus nomes, em Hebreus 1, 8, ele é filho de Deus, Mateus 16, 16, 26, Senhor, ele é Senhor dos senhores, Mateus 22, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Apocalipse 19, 16. E também Jesus é Deus, a Bíblia prova, por quê? Pelos seus atributos, porque são qualidades, né, de somente um Deus ter. A sua onipotência, né, a gente pode ver em Mateus 28, 18, a onisciência, João 1, 48, onipresença, Mateus 18, 20, né, pela sua vida, João 1, 4, 5, 26, pela verdade, João 14, 6, né, porque ele é verdade e é vida, pela imutabilidade, porque Deus não muda, então Jesus não poderia mudar, né, Hebreus 13, 8. A manifestação da divindade por suas obras na criação, João 1, 3, pela sustentação, Colossenses 1, 17, porque ele perdoava pecados, Lucas 7, 48, pelo julgamento, né, porque ele fazia juízo também, João 5, 27, e porque ele enviou o Espírito Santo, João 15, 26, porque lembra que Jesus disse, enviarei o Espírito Santo, vai ser o conselheiro da verdade, então somente um Deus poderia fazer isso. O testemunho da adoração de Cristo por anjos em Hebreus 1:6, por homens, Mateus 14:33, e por todos, Filipenses 2:10. Ali em Filipenses, irmão, algumas pessoas fazem confusão com esse texto. Filipenses 2. Que embora Jesus, sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, né, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte pela cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição.
Então algumas pessoas pegam assim, ó, tá vendo? Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus e se esvaziou. Mas esse esvaziou não é no sentido de deixar sua natureza divina. É que ele não se apegou a isso, porque ele poderia chegar a fazer um monte de terror lá com aqueles fariseus. Ele poderia, mas ele foi humilde. Ele aguentava as chicoteadas, ele aguentava tudo calado, porque ele tinha que morrer. Ele não precisava ter que fazer isso, mas ele, por amor a nós, fez, porque ele era Deus. Então ele nunca deixou de ser Deus. Ele foi humilde ao Pai. Então, assim, irmãos, ele nunca deixou, ele não se esvaziou da natureza. Então, ali é se esvaziar, não é no sentido de deixar a sua natureza divina, e sim de ser humilde, que o próprio texto fala ali. Entende? E somente um Deus, como eu falei, poderia perdoar pecados, né? Então, essa coexistência das duas naturezas de Jesus é conhecido como união hipostática, né? Ou hipóstasis no grego, né? Então, entender que Jesus se esvaziou de sua divindade ou de seus atributos divinos é assumir que Deus mudou. E se Deus não pode mudar, então Jesus não pode mudar, né? Quando nos é dito que o verbo se fez carne, não significa que o verbo deixou de ser o que era antes, quanto ao seu ser essencial. O Logos era exatamente o mesmo. Antes e depois da encarnação, esse Logos, né, que Jesus é o Logos, ele continuou o mesmo antes e depois da encarnação. Ele continuou sendo o infinito e imutável Filho de Deus, como Hebreus 13:8 fala. Tá? Então a gente tem que saber interpretar, irmãos. Tá tendo muita confusão aí. Ela foi atestada na Trindade como o Pai, João 10:30 e 14:23. Com o Pai, o Espírito Santo, Mateus 28:19, Coríntios 13:13. Aí o pessoal fica falando que a Trindade não é bíblica, né? Aqui o conceito da Trindade na Bíblia é explicado. É óbvio que a palavra Trindade não tem, né, as três pessoas distintas, mas o conceito está lá. A Trindade é apenas uma palavra, né, que um teólogo cristão, Tertuliano, no século II, no ano 213, ele escreveu para poder explicar, porque é algo difícil de entender. É um mistério da nossa fé, mas é bíblico, né? Se você não crê nisso, irmãos, você está pondo em xeque a sua salvação. Então não veio com os católicos, não veio com coisa de igreja católica. Lá no Concílio de Nicéia, 300 e poucos bispos estavam unidos, que eram cristãos, irmãos que passaram perseguição, todos ali reunidos naquele primeiro concílio ecumênico que teve paz, logo com a conversão do imperador Constantino, mas ele não era teólogo. Constantino não ficou lá decidindo escrever um livro nenhum. Foi reunido para debater essa questão da divindade de Cristo, a doutrina de Cristo. E Ário era o que estava contrário a isso, que ele dizia, não, Jesus foi criado, e os outros 300 líderes não, ele é eterno filho, Deus. E para Constantino, pouco importava, ele não estava nem aí saber se Jesus era Deus ou não, ele queria era paz, porque foi feita uma guerra por causa disso, um burburinho. E até a gente tem documentos que falam que Constantino era mais pro lado de Ário, se fosse alguma questão de influência política ou de querer trazer uma doutrina por causa do pensamento de Constantino. Na verdade, ele era até amigo mais de Ário. Então, ele não tinha nem capacidade teológica para definir aquelas questões no concílio. Ele apenas era o imperador e ele queria paz no reino dele. Mas os outros líderes, ninguém concordou, apenas Ário. E eles são os idealizadores dessa heresia, de que Jesus não é Deus, é somente uma criatura. A própria Testemunha de Jeová corrompeu a Bíblia, depois mudou para um Deus, lá em João 1, para poder fazer a tese dela. E aí aqui a gente tem a humanidade de Jesus, né? Encarnação, estar em carne, o nascimento virginal, como Isaías relata, né? 700 anos ele proferiu, né, essas palavras, que haveria de nascer um menino, remidor, salvador, aniquilador do diabo, império da morte, Hebreus 2:14, vencedor, e anulou a célula de dívida que havia contra nós, Colossenses 2:14. A humanidade de Jesus foi soberana, a mais rica e nobre que existiu. Adquiriu triplicidade, corpo, alma e espírito. Seu corpo foi o sacrifício vicário, corpo ressurreto, glorificado. Está vivo para sempre. Lucas 24:5.
né? Então, a razão da encarnação, revelação de Deus aos homens, João 1,18, provisão de um exemplo de vida, 1 Pedro 2,21, efetivação de um perfeito sacrifício pelo pecado, destruidor às obras do diabo, exercer o sumo sacerdócio misericordioso, cumprir a aliança davídica, ser soberano exaltado. Filipenses 2,9, aqui Lucas 1,21. Então, irmão, nós temos passagens e muitas passagens da humanidade de Cristo, né? Ele sentiu fome, ele sentiu dor, concebido, gerado e nascido da mulher, né? Gálatas 4, sujeito ao devido crescimento, Lucas 12:52, visto e tocado pelas pessoas, 1 João 1, revestido de humanidade, mas sem pecados, Hebreus 4:15. A sua alma e espíritos humanos, Mateus 26:38. Limitações da sujeição à humanidade, aqui as provas que ele foi homem, né? Sentiu fome, Mateus 4, sentiu sede, chorou, sentiu emoções de alegria, tristeza, né? Quando Lázaro morreu, ele chorou, foi tentado, ele dormiu, ele se cansou, desejou compreensão, sofrer corporal. Então, ele era homem também. Como pode isso, um Deus, ser 100% homem, 100% Deus? É o mistério da nossa fé, irmãos. Como é que a nossa mente carnal corrupta vai entender essa união hipostática? Então, se alguém não crê que Jesus é homem, que crê só que ele é uma criatura, uma energia, um espírito de luz, também é o espírito do anticristo criando doutrina, porque aqui nós temos prova, todas essas passagens da humanidade de Jesus. Então, quem não crê na divindade ou na humanidade, irmãos, é o espírito do anticristo. É o diabo que quer tirar a glória de Jesus, e ele é o digno de todo louvor, tá? Eu poderia passar mais passagens para vocês, mas eu vou passar para a próxima. Eu espero que os irmãos tenham aprendido e refutem esses cooperadores, esses pregadores aí, porque não é porque o ministério está indo para o inferno que vocês têm que seguir eles. Nós estamos no final dos tempos, e esse cooperador aí, que é do sul, eu espero que ele revise, porque ele está falando que nós aqui que estamos de fora denunciando essas heresias, que nós somos teólogos metidos à sabedoria e que a CCB não segue teologia nenhuma, é tudo revelação de Deus. Eu espero que ele esteja recebendo a revelação do Deus certo, porque existem falsos deuses, deuses aí menores, embutidos em sociedades secretas que disseminam ensinamentos secretos, entende? Que vão contaminando a irmandade aos poucos. Então eu espero que ele esteja recebendo a revelação do Deus certo, porque o Deus de Israel é Deus triuno e é o Deus da Bíblia, tá? A paz a todos, irmãos.